propriamente dito a nossa aula, eu quero abrir aqui o nosso trabalho. Eu vou colocar na plataforma nosso trabalho. Vocês vão fazer o trabalho, tirar a foto e colocar lá na plataforma, tá? O trabalho é para você entregar até o dia 9 de abril, até o dia 9. Então, vocês vão ter um tempinho. Eu tinha planejado um vídeo para vocês verem, um vídeo mais completo que eu tinha planejado. Ele é um pouco longo e ele tem uma parte no meio dele que não é do interesse de vocês, que é uma coisa mais complexa. Eu estou organizando mais um outro vídeo que é menor, que é mais fácil de vocês entenderem, para vocês fazer o trabalho. Embora, se você pesquisar no seu livro te fornece também os dados. Mas ver o vídeo vai ajudar muito a você a fazer o trabalho, porque você está vendo ali a planta, você está vendo as condições, né? Vai ficar bem legal de você resolver o trabalho, tá? Então, eu vou postar hoje ainda o trabalho lá na plataforma e assim que eu organizar o vídeo, eu coloco o vídeo no grupo da nossa sala, tá? Para vocês verem o vídeo, que eu não quero vídeo grande, né? Que senão não tem jeito, tem que ser vídeo pequeno, para vocês verem o vídeo e responder o trabalho, ok? Vou pegar o trabalho aqui, só um minutinho, para a gente conversar sobre, porque aí quem quiser ir fazendo o trabalho, sem problema, tá? Pode ir fazendo e depois é só enviar. Ó, então você tem que enviar até o dia 9 de abril, tá? Valor do trabalho, 5 pontos. O que é o trabalho, então? Primeiro grupo, os primeiros grupos de vegetais. As briófitas representam os vegetais mais antigos e os seus ancestrais provavelmente encontram-se na base da evolução de todas as plantas terrestres. As pteridófitas, que é o que nós vamos ver, é um grupo que derivou das briófitas com estruturas complexas, mais complexas. Essa atividade foi desenvolvida para destacar as características dos primeiros grupos. São quatro perguntinhas, tá? 4 perguntas. A primeira questão. Nas briófitas, podemos distinguir a fase gametófito e a esporófito. Faça uma ilustração identificando essas estruturas e qual a sua fase passageira e qual duradoura. Isso aqui está lá no seu livro, que eu vou mostrar para vocês hoje, que eu vou reforçar, na página 54, tá? Então, você lê toda a pergunta, gente, senão vai acontecer igual na prova. Alguns alunos não leu até a última pergunta e já foi respondendo, né? E ficou coisa para trás. Ó, então, o que você tem que fazer? Fazer o desenho, identificar no desenho qual estrutura que é passageira, qual estrutura que vai durar para sempre. A questão 2. A reprodução das briófitas acontece por alternância de geração. Isso significa que o ciclo reprodutivo inclui uma fase sexuada e a outra assexuada. Justifique essa afirmativa diferenciando o momento em que cada fase ocorre. Então, você vai explicar por que ela ocorre nas duas fases e falar qual o momento que é a fase sexuada e qual que é a assexuada. Vou reforçar isso aqui com vocês também. Questão 3. Como você relacionaria o aparecimento de vasos condutores de nutriente ao tamanho das plantas? O que tem a ver ter os vasos condutores com o tamanho da planta? Os vasos condutores, vocês lembram que eu falei? São os canos da caixa d'água, que vai distribuir para todo lado, né? Então, vasos condutores são os vasos que vão distribuir seiva, alimento para a planta, para todo lado. A questão 4, você tem duas imagens, a imagem 1, a imagem 2. A imagem a seguir mostra um representante de cada grupo de planta estudada, uma briófita e uma pteridófita, tá? Então, você vai responder aqui agora. Letra A. Identifique as principais diferenças encontradas no grupo 1 com o grupo 2.
citando 3 características estruturais. Então, ele quer que você identifique as principais diferenças. Você vai citar 3 de briófita, que é diferente de pteridófita. Depois, letra B, citar pelo menos semelhança que nós encontramos no grupo 1 e no grupo 2. Você vai citar 3. 3 coisas que são comuns para os 2 grupos. Essa semana agora, a gente vai falar muito desse grupo 2 aqui. Aí você vai identificar e saber o que é que você vai responder aqui. Certo? Aí você responde, tira a foto e coloca lá. Você tem 2 opções. Esse quadro aqui, você pode fazer no seu caderno, ou você pode fazer, por exemplo, escrever lá diferenças. Briófita, né? E passar um traço só e pteridófita, não fazer o quadro todo. Então, você pode fazer da melhor forma que você achar conveniente. Desde que você responda as 4 questões, com certeza essa última questão vai valer 2 pontos. Um ponto para a letra A e um ponto para a letra B. As outras, 1 ponto cada questão. 8º ano. Só olhando aqui a forma de responder, alguma dúvida? Alguém não entendeu o trabalho? Que o resto agora é conteúdo, né? Que você vai buscar no seu livro e no vídeo que eu vou colocar para vocês. Ok? Posso tirar então? Isso aqui é um trabalho que, se você sentar, em 30 minutos você faz isso aqui, tá? Não vai te gastar muito tempo, não. Tem tudo no seu livro, mas eu também vou deixar o vídeo para ajudar a você fazer o trabalho, tá? Então, tá bom. Vou tirar aqui e vou agora abrir o livro para me falar do que eu estava comentando no trabalho. Você vai pegar o seu livro na página 54. Pega aí. 54, eu vou abrir aqui. Vamos lá, 1º ano? Tá, 8º ano, desculpa. Estou jogando vocês lá no 1º ano já. Vamos ver aqui. Ó, na aula passada, nós ficamos falando sobre o ciclo reprodutivo dessas briófitas. Agora, presta atenção aqui, 8º ano. Na natureza, quando eu falo de ser vivo, de um modo geral, desde a bactéria até o ser humano, existem 2 grupos de reprodução. Aqueles que vão reproduzir de forma sexuada e aqueles que vão reproduzir de forma assexuada. Então, vamos lá. Alguém sabe dizer para nós o que é uma reprodução sexuada? É a presença de gametas. Isso. É aquela reprodução onde vai haver o encontro da estrutura que nós chamamos de gametas, né? Então, quando tem o encontro dos gametas, masculino mais o gameta feminino, nós falamos que a reprodução é sexuada. E esse encontro de gametas pode ser das diversas formas possíveis. Pode ser dentro do corpo da fêmea, pode ser fora do corpo da fêmea, lá no laboratório, na água, né? Então, pode ser em diversas situações a reprodução sexuada. Isso aqui não significa que tem que ter uma relação sexual propriamente dita para ter uma relação, para ter uma reprodução sexual, tá? Gente, só vou parar aqui só um minutinho, por favor. Só resolver um negocinho aqui. Tá, voltando aqui. A minha cachorrinha, tem que levar ela para passear e ela não estava querendo ir sem eu, tive que parar para tirar ela daqui para ela poder ir dar uma voltinha. Então, voltando aqui.
A reprodução sexuada, então, é aquela que vai envolver gameta. O gameta masculino vai encontrar com o gameta feminino, vai fecundar e vai formar qual estrutura? Oitavo ano. Quando o gameta masculino funde com o gameta feminino, forma qual estrutura mesmo? O que vai formar? O embrião. Isso, vai formar o embrião, o ovo, né? Ou embrião, depende aqui da espécie, tá? Então, vai formar esse embrião, que pode estar dentro do ovo ou não. Vai formar isso aqui, ó, tá? Beleza. Agora, existe também a reprodução assexuada. Se a reprodução sexuada é aquela onde os gametas masculino e feminino vão se fundir, a reprodução assexuada é aquela que não tem a presença de gametas. Não precisa de gametas. Nas plantas, oitavo ano, quem é que vai me dar um exemplo de uma reprodução assexuada nas plantas? Como que eu faço uma reprodução assexuada nas plantas? Alguém sabe? Muito simples. Pode falar, Daniel. Semente? Não. A semente está o embrião dentro dela, ó. É sexuado. Eu sei que você já deve ter visto isso na sua casa e ouvido. A reprodução assexuada nas plantas é aquela que eu faço por mudas. Ah, nossa, meu pai comprou 1000 mudas de café. Nossa, minha mãe foi lá na vizinha e trouxe uma muda de couve, uma muda de alface, uma muda de rosa, uma muda de laranjeira. Nossa, é mesmo, meu pai passou na rua e comprou do caminhão lá uma muda de laranja, de mexerica. Gente, as mudas das plantas é uma reprodução assexuada. Alguém sabe me falar por que a muda é um tipo de reprodução assexuada? Como que eu faço a muda, por exemplo, de uma mexerica, de um pé de laranja? Alguém sabe? Com a semente? Não. Semente é reprodução sexuada. É o embrião. Quando a gente tira aquele galinho da planta e coloca na terra para poder nascer a mudinha. Muito bem, Gabriela. Eu tiro a muda, eu corto um galinho e planto. Pronto, eu fiz uma muda. Teve gameta nessa história aí? Não. Eu peguei um galho e plantei. Como que eu vou fazer a muda da violeta? Aquela violeta que eles fazem, que às vezes a gente tem muito em casa. Eu pego a folha dela, corto a folha e planto a folha. Pronto, eu fiz a muda. Então, por isso que não tem gameta. Eu pego parte da planta, galho, folha, só isso, semente não. Parte da planta, galho e folha, e põe na terra e planto. Muda de café. Alguém aí já foi num viveiro com o pai, já viu muda de café? Vem no saquinho, né? Eles fazem no saquinho, tipo saquinho de leite. Aí eles cortam, né? Vários galinhos dos pés de café e planta ali e faz a muda. Então, a muda do pé de café, a muda do pé de laranja se faz assim, tá? Então, não tem gametas. E aí, oitavo ano, quando a gente fala em questão de sexo para a natureza, isso é algo muito comum, porque os seres precisam disto para dar origem a outro ser. Quando eu falo de reprodução, é essencial na vida do ser vivo, porque ele vai dar origem a outro ser. Por mais que os seres se reproduzem de forma assim muito estranha, mas reproduzem, é o jeito deles, e daí? Cada um tem seu jeito. Não somos nós que vamos determinar o jeito ou não de reproduzir. Às vezes é muito estranho mesmo, mas é o jeito que eles encontram para reproduzir, né?
Então, nesse caso aqui da briófita, olha, nesse caso da briófita, o gametófito é a estrutura que permanece a vida inteira, até ela morrer, até acabar. É o gametófito. Porque aqui vai produzir os gametas, aqui na extremidade. Ele forma uma bolotinha, como se fosse um botãozinho aqui, outro botãozinho aqui. Produz o gameta aqui. A água vai caindo nessa planta, vai caindo, isso aqui vai amolecendo e ó, puf, estoura. E aí o gameta masculino sai daqui, ele tem que nadar, encontrar uma planta feminina. Vocês podem pensar, professora, pode acontecer desse gameta masculino nadar, entrar numa outra planta que também é masculina? Pode. Mas vai acontecer a fecundação 8º ano nesse caso? O que vocês acham? Não. Não, vai desperdiçar gameta, só isso, não vai acontecer nada. Entendido? Então, isso aqui é por acaso. Por isso que as plantas ficam todas juntinhas uma do lado da outra. Os gametas masculinos saem das plantas masculinas e vão tentar entrar numa planta feminina por acaso e fecundar. Bom, então, essa parte aqui que é o gametófito é a planta propriamente dita. É a estrutura permanente que fica para sempre. É a planta adulta, tá? É a planta propriamente dita. Pronto. Agora, aqui em cima, depois que fecunda, vai crescer na planta feminina, masculina fica do mesmo jeito, ó. Não altera nada. Mas na planta feminina, isso aqui vai desenvolver e vai formar aqui, ó, um pendão parecendo um fio de cabelo. E aqui na ponta vai formar como se fosse um quadrozinho, um sacozinho. Essa estrutura aqui, que é chamada de esporófito, isso aqui vai servir apenas para uma fase da vida da planta, para a reprodução assexuada, que ela, ó, assexuada. Por que aqui é assexuada? Aqui não tem gameta masculino nem feminino. Aqui, nesse caso aqui, eu tenho a reprodução sexuada, ó. Por que eu tenho reprodução sexuada? Porque eu vou ter encontro do gameta masculino com o feminino. Então, aqui eu vou ter a formação do embrião, né? Fusão das características. Nesse caso aqui, eu tenho a reprodução assexuada. Não tem formação de gameta, não tem nada. Apenas a planta cresce como se fosse um galinho e forma uma estrutura aqui como se fosse um frutozinho, mas não é. Aqui dentro vai formar um tanto de pozinho. Não é semente, é pozinho. E esse pozinho aqui, que é chamado de esporos, nossos olhos não veem, é microscópico. Eles caem no chão e vai crescer como se fosse uma muda de planta, ó. Aí cresce. Essa plantinha que vai crescer vai ser a planta adulta, ó, vai crescer e vai formar a planta adulta, para depois ela reproduzir. Entendido? Tem alguém que não entendeu alguma coisa que eu falei aqui? Vou fazer um resumão geral. Vou começar daqui. Eu tenho a planta adulta masculina, a planta adulta feminina. Na planta adulta forma-se os gametas. Lembrando a vocês que gametas não forma em nada infantil, nada que é bebê. Nem bicho e nem planta. Forma na parte adulta. Aqui, então, eu tenho a planta adulta que é chamada de gametófito. Por quê? Porque nela vai formar os gametas. Ok. Nesse momento aqui acontece a reprodução sexuada. O gameta masculino sai dessa planta, entra na planta feminina e fecunda. Fecundando, vai formar o embrião. Ó, o embrião. O embrião fica na extremidade da planta feminina. A planta masculina
vai formar novos gametas de novo. Formou esse, forma mais outro, até ela morrer. Tá tudo certo. Aqui vai formar o embrião. Esse embrião vai desenvolver de uma forma estranha, mas tudo bem, é característica da planta, formando como se fosse um galinho e uma estrutura aqui na extremidade desse galinho. Aqui dentro vai formar um tanto de pozinho que eu chamo de esporos. Isso aqui é a reprodução assexuada. E aí depois esses pozinhos caem no chão, vai formar como se fosse uma mudazinha, uma plantinha. Essa plantinha cresce e vai virar planta adulta. Eu não sei se alguém está pensando, gente, mas para que complicar desse jeito? Para que a planta não reproduz só sexuadamente? Mais fácil, né? Só que 8º ano é uma planta muito primitiva. E essas plantas primitivas, às vezes, elas têm um processo mais complexo, demorado, né, para reproduzir. E a característica genética da planta reproduzir dessa forma. Ok? Alguma pergunta? Algum comentário? Então, agora, você vai passar para a página seguinte. Agora, parece que nós vamos falar de uma coisa conhecida. Fala aí para mim, quem é que na sua casa tem samambaias? Nenhuma casa tem samambaia? Na minha tem umas 5. Ah, então tem muitas, né, Tinha, mas Felipe? morreu. Morreu tudo? Não, A minha o outro tá tinha, falando é o Fábio. Ah, Fábio, morreu tudo? Não, não foi eu que falei que morreu, não. Ah, foi o Felipe? Foi o Quem Felipe. foi? É. Ah, tá. Então, gente, ó, isso aqui é samambaia. Isso aqui é samambaia que dá em floresta, chamada de samambaia-açu. É uma samambaia que parece um coqueiro. Qualquer lugar que você vai ecológico, fazer uma trilha, né, dentro de um parque, que tenha muitas árvores fechadas, você encontra isso aqui, ó. Ó, quem não conhece, acha que é um coqueirinho. E aqui tem a minha paixão, que eu acho linda, que eu cultivo, as avencas, que são parentes. Tudo aqui são primas, ó, primas primeiras, tá? Avenca, samambaia-açu e a samambaia comum. Essas plantas aqui são plantas que gostam e vivem em ambientes úmidos ainda. Eu não cultivo nenhuma delas debaixo do sol quente. Elas morrem todas. Elas precisam de umidade, porque ainda também são plantas mais primitivas. São plantas ornamentais. Agora, se você observar, tanto atrás da folha de avenca, quanto atrás da folha de samambaia, quando essas folhas estão velhas, fale para mim, quem é que já viu? O que tem atrás das folhas dela? Quando elas estão maduras, mais velhas? Alguém já viu? Nunca viram? Quando elas estão adultas, mais velhas, a gente vai achar umas bolotinhas assim atrás dela, ó. Uma porção de bolotinhas. Quando elas estão novinhas, essas bolotinhas são verdinhas. E a gente nem vê direito. Quando elas estão velhas, né? Essas bolotinhas ficam parecendo uma ferrugem, bem amarelinha. E se você passar o dedo nelas, elas ficam em alto relevo. E você passa o dedo e o seu dedo vai sujar de um pozinho, parecendo uma ferrugem amarelinha. Esse pozinho são os esporos. O mesmo que tem lá na briófita, tem também na samambaia. Sabia que se você deixar uma samambaia pendurada no alto e debaixo dela você deixar um vaso com terra, né, com adubozinho e terra úmida, você pode ter uma samambaia nesse vaso que você deixou no chão, debaixo da outra. Por quê? Vai cair esse pozinho aqui, cai lá naquele vaso que está aqui embaixo, ó. Aqui tem terra úmida, esse pozinho cai aqui, ele vai germinar e vai formar uma nova samambaia, igualzinha a briófita.
É assim. Por isso que quando você entra numa mata, quando vocês forem, preste atenção, que vocês verem uma samambaia, você pode ver que tem outras aqui perto, ó. O pozinho dela cai, o ambiente é úmido, terra úmida, germina e forma uma nova planta. Professora, lá em casa, na parede do quintal, criou uma samambaia lá na parede inteira, sem ninguém pôr. Por quê? Então, aqui, ó, o pozinho de alguma outra caiu, bateu lá estava úmido, ela achou meio e desenvolveu. Isso mesmo. Acontece muito dessa forma. Você tem uma ali, de repente, brota outra lá no cantinho do muro, né? No cantinho da parede. Então, acontece dessa forma. Aí, na escola mesmo, estiveram no banheiro feminino do 3º andar, deu uma rachadura lá em cima, perto do cano, e começou a brotar uma samambaia lá, vocês acreditam? Olha como assim? O vento bate e leva, gente. Onde esse pozinho chegar, que encontrar umidade, a terra mais fofa, sombra, ele vai desenvolver. E o vento leva isso para longas distâncias, tá? Ele vai desenvolver. Então, você vai pegar o seu marca-texto e vai grifar aí. As pteridófitas é um nome difícil de falar, mas é assim mesmo. Pertence a um grupo que surgiu depois das briófitas. Então, significa que as pteridófitas são mais evoluídas do que as briófitas, tá? Aqui ele explica para nós, ó, a pteridófita tem origem no grego pteridon, que significa feto. Nós vamos ver por quê. Pois para alguns as folhas dessas plantas lembram a formação de um feto humano, que elas ficam assim, ó, elas crescem meio que enroladinhas desse jeito. Isso aqui lembra o feto humano, por isso que é chamado de ptérido. E as folhas lembram a posição, tá, de um feto. Os principais exemplos, samambaias, aqui, samambaia-açu e as avencas, tá? São os mais comuns que nós temos. Na atualidade, essa samambaia, né, tem muito valor ornamental e ecológico. Ornamental, né? Nós temos as samambaias ornamentando as nossas casas. Ecológico, essa samambaia-açu aqui, até um tempo atrás, se cortava ela aqui para fazer o vaso para plantar samambaia. Eu não sei na sua casa, mas até um tempo atrás a gente comprava o vaso de xaxim, que a gente fala, que parecendo aquele coqueiro, tá? E plantava samambaia ali, porque as raízes dela vai entranhando em volta do vaso e cobre todo o vaso. Hoje quase não tem mais, isso aqui está em extinção, de tanto eles cortarem para fazer vaso. Hoje esses vasos de xaxim foram substituídos por coco. Coco velho, né? Aquele coco lá da praia, que a gente toma água de coco, deixa ele secar, ficar velho, aí vai tirando aquelas fibras dele e faz o vaso, tá? Hoje a gente compra, a maioria deles é de coco, porque está proibido a gente ir na floresta e cortar isso aqui para fazer os vasos, porque eu estou acabando com essa espécie, que é um vegetal, né? Então, a gente está acabando com elas. Ó, essa samambaia-açu pode chegar até 10 metros, olha isso, gente. Hoje quase não tem essa gigante mais. Antigamente tinha muito delas. E aí essas gigantes foram soterradas, né? Fossilizaram e viraram carvão mineral. Hoje a gente tem delas em tamanho menor, 1 metro, 2, tá? E aqui fala, ela era usada para fazer os vasos xaxim, né? Para a gente cultivar outras plantas. Hoje, ó, a grife aí, o vaso xaxim está proibido, mas há alternativas, como o vaso feito de fibra de coco, né? Que é a alternativa que nós temos para suprir isso aí. Aqui, 8º ano, estão as características das pteridófitas. Algumas aqui são semelhantes às briófitas, outras não. Por exemplo, semelhante, ó, dependência da água para reproduzir. As pteridófitas ainda precisam da água para conduzir o gameta masculino até o gameta feminino, lá na Terra. Então, precisa.
tá? É semelhante. Agora aqui já é uma diferença. Presença de vasos condutores. As pteridófitas agora podem crescer. Não é à toa que muitas vezes na nossa casa a gente coloca a samambaia lá no alto, no teto, pendura ela no telhado, coloca ela mais em cima, que aí a folha dela vai caindo e vai crescendo. O pessoal fala, samambaia de metro, né? Então a samambaia pode crescer 2, 3 metros. Quanto mais alto eu coloco, mais ela vai ter espaço para crescer. Por que ela pode crescer agora? Porque ela tem vaso condutor de seiva, que vai levar o alimento até a folha. Ok? O nosso tempo já deu. Eu vou encerrando por aqui, tá? E na terça-feira a gente vai falar mais dessa samambaia. Mas dá uma vasculhada aí na sua casa, 8º ano. Se for para o rancho, dá uma vasculhada. Vê o que tem de briófita, o que tem de pteridófita, samambaia, avenca. Eu sei que tem muita casa aí, que tem muitos. Porque tem gente que gosta, que cultiva. Tá? Dá uma de detetive esse final de semana, tá bom? Bom final de semana, até terça. Abraço a todos. Tchauzinho.